Uma pilha de papéis, por influência da força humana, caiu ruidosamente sobre a mesa, o que foi acompanhado por um grito acusando o homem de não valer nada e apenas fingir que estava trabalhando, já que o projeto foi um fracasso total. Apontando sem cerimônia o dedo para seu subordinado, o chefe acrescentou que não seria acreditado com nenhuma hora extra. Sam, de cabeça baixa, ouvia as palavras de seu chefe de que ele era apenas a escória da sociedade e que sua existência inútil não valia um centavo. Continuando a cobrir seu subordinado com maldições seletivas, o chefe de repente pegou o cinzeiro de vidro que estava sobre sua mesa. E um segundo depois, esse objeto, que funcionava como arma de arremesso, atingiu diretamente a parte temporal da cabeça do homem. Suas pernas cederam e um segundo depois Sam já estava caído no chão, onde, em meio aos gritos do chefe de que ele não precisava fingir, mas que precisava se levantar e sair do escritório, o sangue escorreu lentamente de sua cabeça quebrada, espalhado pelo chão. Perdendo gradualmente a consciência, o homem pensou que tinha vivido uma vida verdadeiramente sem valor, onde achou positivo que esta vida tivesse chegado ao fim. Ao som de uma voz desconhecida informando que a ligação ao sistema e o renascimento foram concluídos com sucesso, Sam começou a abrir os olhos, onde viu uma silhueta masculina à sua frente. Seus primeiros pensamentos foram que a morte havia passado por ele, o que significava que precisaria fazer outro relato, onde ao mesmo tempo o jovem em frente gritava para ele fugir. Levantando o corpo com um braço e apalpando a cabeça com o outro, Sam disse que seguiria todas as instruções de seu chefe. No entanto, quando ergueu os olhos, o jovem ficou muito surpreso ao ver um punhado de estudantes parados na sua frente, em vez do chefe. Reconhecendo um dos jovens próximos como Uncle Brian, com quem estudará há muito tempo, Sam perguntou-se se ainda estaria inconsciente, onde a sua presença não era no escritório, mas sim no campo desportivo da instituição de ensino, desafiava qualquer outra explicação. Então, relaxando, Sam caiu de costas na grama, com os braços bem abertos, e, pensando que era um sonho, lembrou-se que foi por causa de Ank que ele havia sido expulso da escola, onde, sem certificado, não foi contratado para nenhum trabalho normal, pelo que teve que concordar com o primeiro lugar que lhe apareceu, onde estavam dispostos a aceitá-lo, onde passava os dias recebendo salários miseráveis e estando constantemente sob o jugo do malvado chefe desta empresa de terceira categoria. Essas lembranças desagradáveis fizeram Sam ficar de pé, onde imediatamente disse àquele por quem toda a sua vida foi destruída que Ank não era nada por si mesmo, mas só podia contar com o dinheiro de seus pais. Mas antes que o jovem tivesse tempo de terminar, Ank de repente deu-lhe um poderoso chute direto no corpo. Ajoelhando-se, o jovem, com falta de ar convulsivamente, notou que a dor do golpe era real demais para dormir. Pois bem, Ank, que não ficou indiferente à afirmação do adversário, aproximou-se e pediu-lhe que repetisse o que tinha dito. Porém, Sam continuou pensando que tudo era um sonho, e por isso disse que se lembrava de tudo perfeitamente, onde a história começava com seu colega de classe, a quem Ank estava assediando, mas Sam o impediu, colocando-o em uma posição estranha. Ao ouvir o que foi dito, o jovem abriu os dedos, dizendo que agora seu oponente definitivamente estaria em apuros. Outros jovens que estavam por perto, acompanhando seu líder, notaram que aquele cara excessivamente arrogante deveria ter quebrado alguma coisa. Sam, sorrindo perplexo, percebeu para si mesmo que isso era apenas um sonho e, portanto, nada aconteceria com ele. Neste momento, um dos acompanhantes de Ank pediu-lhe permissão para ser o primeiro a punir o atrevido, com o que ele concordou. Sam tentou lembrar o que havia lido que trouxe seu subconsciente as lembranças dos anos escolares, e consequentemente, a esse sonho. Mas de repente o cara que apareceu na sua frente, invocando algumas forças, rasgou suas roupas apenas com a tensão dos músculos de seu corpo. Depois disso, Sam viu como a perna desse bandido voou no ar e agora pousou rapidamente em sua cabeça. O instinto de autopreservação não lhe falhou, onde o jovem conseguiu evitar o golpe, literalmente pulando no local. E seu adversário inesperado, percebendo em que direção o jovem deveria pousar, imediatamente continuou o ataque, levantando a mão. Sam viu a mão do bandido se aproximando dele, e uma voz de repente anunciou a descoberta de uma ameaça mortal e a ativação da proteção. Mas percebendo que não tinha mais tempo para se esquivar do golpe, o jovem fechou os olhos, preparando-se para receber o golpe. Mas de repente a mão de seu oponente pareceu simplesmente descansar contra seu corpo sem causar nenhum momento, o que causou reações correspondentes tanto de quem atacou quanto de Sam. Depois disso, o jovem, que acreditava em si mesmo,
fez um gesto obsceno ao oponente, dizendo que ele não havia comido muito mingau e que deveria ter treinado um pouco mais antes de entrar na briga. Então o lutador enfurecido atacou seu oponente, desferindo-lhe vários golpes em diversas partes do corpo. Mas o resultado de nenhum de seus ataques mudou, e Sam respondeu dizendo que agora era sua vez de tentar, onde com apenas um movimento de sua perna atingiu o ponto masculino mais vulnerável, onde uma dor aguda e intensa congelou tudo em seu oponente, até mesmo a capacidade de emitir sons. E o vencedor desta curta luta, sorrindo alegremente, perguntou aos demais quem queria ser o próximo. Ankh, chamando o perdedor de uma palavra não muito lisonjeira, instruiu seus dois capangas a lidar com o garoto arrogante. Onde estão esses dois, tendo se tornado como seu antecessor, também invocando certas forças, rasgando suas roupas? E estavam acompanhados por alguém que já havia experimentado o poder do golpe de Sam. Olhando para seus oponentes, o jovem gritou que eles eram apenas pessoas sujas que não eram capazes de nada além de intimidar e espancar os fracos. Mas antes que o sistema tivesse tempo de anunciar uma ameaça, cuja proteção era apenas 50% possível, o jovem recebeu um forte golpe no corpo, onde ele imediatamente sentiu como várias de suas costelas literalmente quebraram com o golpe. Ele próprio foi jogado para trás vários metros por esta onda de choque. Este não foi um simples golpe utilizado por um de seus novos oponentes, onde para desferi-lo era necessário desenvolver e dominar a energia que, deitado na grama e exausto de dor, Sam se perguntou por que os ataques do primeiro inimigo foram inofensivos para ele, e o último ataque foi quase fatal. E o sistema imediatamente explicou que 100% de proteção só será fornecida se o nível de desenvolvimento do inimigo for igual ao do dono do sistema, onde ao ouvir isso, Sam ficou muito chateado, notando que mesmo em sonho nem tudo funciona. Aconteceria do jeito que ele queria. Mas então o sistema disse que o proprietário não estava sonhando, já que seu corpo anterior havia morrido há muito tempo como resultado do ferimento. Onde agora o jovem está de volta ao seu próprio corpo, como era durante os anos escolares e no momento correspondente da sua vida. Enquanto Sam conduzia essas negociações inéditas, seus oponentes se aproximavam. E de repente uma chuva de golpes caiu sobre o jovem, onde o sistema só teve tempo de notar quanto dano foi bloqueado, em 100 ou 50%. A cada golpe que recebia, o jovem sentia que suas forças o estavam abandonando e sua consciência se tornava cada vez menos clara. O sangue escorreu pela cabeça quebrada e chegou aos olhos, e o sistema continuou a relatar o grau de bloqueio do dano. E finalmente, devido aos ferimentos e perda de sangue, o jovem perdeu a consciência e desmaiou. Os olhos de Sam começaram a se abrir lentamente, onde ele ouviu a voz surda do sistema, que informava a restauração de seus órgãos internos, cérebro, ossos. E finalmente, sentindo força em si mesmo, o jovem pulou na cama, pensando que esse sonho era de alguma forma muito longo. Olhando em volta, o jovem notou que estava numa enfermaria de hospital. Então o jovem prestou atenção ao estado de seu corpo, examinando seus braços, pernas, corpo e apalpando sua cabeça. Instantaneamente, sua memória voltou a eventos recentes em que uma multidão de seus colegas simplesmente o chutou no campo de futebol, o que criou nele a compreensão de que esses acontecimentos não poderiam terminar sem consequências para sua saúde. Pulando da cama, Sam foi até o espelho, onde, olhando-se, notou que não só estava vivo, mas também não tinha um único arranhão. Ao que o sistema explicou imediatamente que neste momento o corpo do hospedeiro está completamente restaurado, e se de repente estiver em perigo mortal, a função de autocura será acionada. Depois de ouvir as explicações, o jovem notou que esta era uma função bastante útil. Tendo recorrido ao sistema, o jovem pediu-lhe informações mais detalhadas sobre as suas novas capacidades e condições de cooperação com o sistema. Ao que o sistema explicou que queria apenas apresentar o painel de controle, o que Sam fez imediatamente. Onde, depois de algum tempo gasto na aplicação da força de vontade, uma certa tela começou a aparecer no ar. E agora o jovem já estava olhando para a tela, que refletia todas as informações significativas sobre os pontos de dano recebidos, as habilidades e o nível do dono. Tentando entender a estrutura do sistema, o jovem notou que a proteção está sempre ativa e acumula pontos de dano, onde no momento ele possui 27 desses pontos, o que significa que recebeu exatamente essa quantidade de acertos ontem. Lembrando que já havia sido anunciado pelo sistema, o jovem lembrou que se o inimigo for igual, ele absorve 100% do dano, e se for mais forte, a absorção cai para 50%. Portanto, se ele lutar com um oponente igual, então cada golpe acrescenta apenas um ponto de dano a ele, onde todo o dano recebido é absorvido,
o que significa que ele não sentirá dor. Se o inimigo for mais forte, cada golpe trará 5 vezes mais pontos, mas a dor do golpe também será sentida. O sistema também fornecia um depósito onde os pontos de dano acumulados podiam ser trocados por habilidades e itens úteis. Assim, verifica-se que para subir de nível ele precisa ser espancado constantemente, o que não deixou Sam muito feliz, já que o Revival lhe prometeu a oportunidade de se vingar e não ser espancado novamente. Mas então o sistema anunciou que apareceriam tarefas diariamente para desenvolver as habilidades do proprietário. E então foi dublado um deles, segundo o qual o dono deve passar pelo menos 3 horas por dia treinando resistência, flexibilidade, força e aprimorar sua técnica, ao que Sam, apontando para sua perna, respondeu que não dá para fazer muito treinando em um elenco. Naquele momento, ouviu-se um barulho atrás da porta, e a maçaneta caiu sob a influência da força de alguém. No entanto, a rapidez do jovem foi suficiente para voltar instantaneamente à cama. E as enfermeiras que chegaram estavam discutindo o porquê de Sam ainda não ter acordado, onde suas habilidades de regeneração surpreenderam a todos, já que normalmente leva 10 meses para se recuperar de seus ferimentos, enquanto tudo cicatrizou para ele em 6 horas. Mas então o jovem deixou claro que não estava mais desmaiado e as meninas, encantadas com o fato de o paciente ter recuperado a consciência, imediatamente começaram a perguntar sobre seu bem-estar. Olhando para seus primeiros visitantes, Sam perguntou como ele veio parar aqui, ao que uma das irmãs explicou que Cartin Jones, colega de classe de Sam, o havia levado ao hospital. Relembrando a primeira beldade da escola, o jovem também se lembrou de como em sua vida passada Hank tentava constantemente assediar a garota, mas Sam não permitiu, o que acabou mal para ele. Então nesta vida ele, aparentemente, a defendeu, mas nem imaginava que ela o trataria com tanta atenção. Percebendo que o jovem havia caído em algum tipo de prostração, as enfermeiras perguntaram se estava tudo bem com ele. Ao que Sam respondeu que todo o seu corpo doía, ele sentia tonturas e periodicamente sentia muita náusea. Ao que uma das meninas explicou que estas são consequências de uma concussão, onde o jovem simplesmente precisa de mais descanso. Tendo-lhe dito para permanecer em repouso na cama e telefonar caso acontecesse alguma coisa, as enfermeiras saíram do quarto. Deixado sozinho, Sam ficou muito surpreso ao ver que as meninas não viram uma tela transparente com um cronômetro pendurado no ar. Mas decidindo que não valia a pena pensar muito nisso, Sam desabou na cama do hospital, decidindo que era realmente melhor para ele descansar, já que a adaptação a este novo mundo também exigiria forças. De repente ele notou sua mochila, notando os méritos de Cartin, que trouxe aqui não só ele mesmo, mas também não se esqueceu de suas coisas. Enfiando a mão dentro, o jovem achou sensato primeiro se familiarizar com a história deste mundo. Ao abrir o livro, o jovem viu que, além dos acontecimentos históricos comuns, ele também descrevia a história do desenvolvimento da energia humana, onde se dizia que as primeiras pessoas que aprenderam a utilizar a energia surgiram há cerca de 300 anos. Ao praticar o gerenciamento de energia, a pessoa se desenvolveu a ponto de poder começar a administrar suas capacidades físicas. Com o tempo, a arte da gestão de energia desenvolveu-se num sistema específico de 3 etapas, cada uma das quais consistia em mais 3 subetapas. Havia 3 formas principais de desenvolver a energia interna, com o exercício físico em primeiro lugar. O segundo lugar foi ocupado por diversos artefatos, ao absorver os quais foi possível aumentar a quantidade de energia. E por último, em terceiro lugar estavam os mundos paralelos e outros, cujas entradas estavam espalhadas por todo o mundo, onde era possível aumentar a energia ganhando experiência. Segundo rumores, os seguidores da terceira direção têm a maior força e poder, ocupando posições-chave neste mundo, inclusive nos negócios e no governo. Exalando, Sam notou que ele, aparentemente, não havia alcançado nem a barra mais baixa aqui, e é por isso que foi intimidado e espancado neste mundo. A longa leitura foi cansativa e aos poucos o jovem sentiu as pálpebras ficando cada vez mais pesadas. E logo ele caiu em um sono profundo e saudável, esquecendo-se completamente de uma tarefa que precisava realizar. O jovem acordou com o fato de a voz do sistema informar que ele não havia concluído a tarefa de um treinamento de 3 horas. Pensando que havia esquecido completamente, o jovem começou a sair rapidamente da cama. Mas antes que ele tivesse tempo de se sentar completamente, um portal se abriu logo abaixo dele, o que o levou a um horror ainda maior. Depois disso, o suporte sob ele desapareceu e Sam começou a cair nas profundezas negras da passagem aberta para outra dimensão. Sentindo-se completamente desamparado, o jovem só conseguiu gritar:
Mas então seu voo terminou repentinamente, onde o jovem pousou sem muito sucesso no chão de alguma sala. Observando que foi muito doloroso pousar, só olhou em volta, tentando entender onde o sistema o havia jogado. Mas seus pensamentos foram interrompidos por um farfalhar que ficou mais forte à medida que ele se aproximava. Virando-se, o jovem viu um enorme monstro com longos tentáculos bem na sua frente. Ele olhou horrorizado quando um desses tentáculos, que, além disso, também estavam cobertos de espinhos, subiu no ar. E finalmente, seus nervos não aguentaram, e Sam gritou uma pergunta para o interlocutor invisível, perguntando se ele queria entender o que estava acontecendo aqui. Enquanto isso, o membro infernal iniciou seu rápido movimento em direção ao alvo, onde o jovem não encontrou nada melhor do que tentar bloquear o golpe, que acabou não sendo fraco, onde danos adicionais, é claro, foram causados pelos espinhos. Jogado para o lado, Sam novamente bateu dolorosamente na superfície do chão da sala onde foi punido por não ter completado a tarefa designada. Sentado e estremecendo de dor, o jovem perguntou ao sistema por que ele, já tendo apanhado na vida real, deveria receber surras aqui também. Ao que o sistema explicou imediatamente que se trata de um castigo onde ele deve fugir dos ataques dos tentáculos 50 vezes em tempo ilimitado, onde até que a tarefa seja concluída ele nunca mais retornará ao mundo comum. Olhando para o monstro e seus terríveis membros, a tarefa de se esquivar 50 vezes parecia algo saído da ficção científica para o jovem. E um dos membros sinistros estava novamente se preparando para desferir seu golpe terrível e possivelmente fatal. Levantando-se, Sam instruiu-se a não entrar em pânico, porque ele já havia morrido uma vez, o que significa que ele poderia definitivamente escapar de alguns tentáculos. Depois de esperar o momento certo, o jovem deu a si mesmo a ordem de se mover em voz alta, e ele conseguiu sair da linha de ataque do membro pontiagudo do monstro literalmente pouco antes do momento do golpe. Satisfeito consigo mesmo, o jovem observou que a velocidade não importa, o principal para ele é ver e antecipar o movimento do adversário. Ocupado com suas conclusões, Sam não percebeu como, por outro lado, o outro membro do monstro já estava quase perto de sua cabeça, onde, um momento depois, sua cabeça recebeu um golpe esmagador, mais uma vez jogando o jovem vários metros para trás, onde novamente bateu dolorosamente no chão. Levantando-se e esfregando o local do golpe, Sam praguejou alto, notando também que não estava preparado para o golpe. Mas antes que o jovem tivesse tempo de descobrir alguma coisa, vários golpes choveram sobre ele, um após o outro, em diferentes partes de seu corpo. E então, com um dos golpes, foi novamente jogado vários metros para trás, onde, superando a dor sentado no chão, o jovem não conseguia mais descobrir como resistir a esse monstro. E assim que ele decidiu organizar seus pensamentos e se levantar, de repente um dos tentáculos mergulhou rapidamente em sua perna. E quando o monstro puxou o membro para trás, Sam, sentindo uma dor terrível, caiu no chão. Imediatamente, o sangue começou a escorrer de suas feridas, e o próprio jovem não teve mais forças para se levantar. Nesse mesmo momento, o sistema anunciou que o proprietário estava em estado crítico e iniciou o processo de recuperação, onde todo o corpo de Sam foi repentinamente coberto por uma espécie de névoa branca e espessa, que teve um efeito curativo. Como a cura ocorria muito mais rápido na arena de punição do que no mundo real, o sistema anunciava que em poucos segundos o dono voltaria à ação. E agora o dono do sistema já estava de pé novamente, preparando-se para escapar do próximo ataque do monstro. Esquivando-se do tentáculo, Sam notou que seu sofrimento não foi em vão. Afinal, agora ele se acostumou com a velocidade do inimigo e estudou a forma de seus movimentos, o que lhe permite esquivar-se perfeitamente. Mas de repente o jovem sentiu algum tipo de fluxo pulsante circulando por todo o seu corpo. Ele sentiu que esse calor interior lhe permitiu controlar melhor o corpo, concentrar-se e manter a mente tranquila. Evitando outro ataque, Sam disse presunçosamente que estava por perto e que o monstro poderia atacá-lo com segurança. Depois disso, o jovem declarou com segurança que hoje derrotaria definitivamente seu oponente e sairia da arena do castigo. Durante vários segundos, seu oponente não mostrou nenhum sinal de vida, mas de repente todos os seus membros começaram a se mover ao mesmo tempo. Sam só pôde assistir com horror enquanto todos os tentáculos que seu oponente possuía se aproximavam dele de uma só vez, onde, um segundo depois, uma chuva de golpes fortes caiu sobre seu corpo, tentando se proteger dos quais, o jovem apenas repetiu que agora morreria definitivamente. Quando o ataque terminou e os tentáculos recuaram, o corpo ferido de Sam ficou caído no chão, sem sinais de vida. E o sistema, tornando-se mais ativo,
anunciou o início do processo de recuperação, durante o qual o jovem notou que apesar da rápida cicatrização das feridas, as dores ainda permaneciam. E assim, sob o relatório do sistema de que o progresso da tarefa era zero, Sam levantou-se, notando que o fluxo de energia continuava a circular nele. Olhando para o adversário, o jovem notou que por ter capacidade de recuperação, isso significa que terá chances de sair daqui mais cedo ou mais tarde. Portanto, sorrindo para o monstro, Sam disse que estava pronto para lutar com ele novamente. E assim o monstro começou a atacar, onde o jovem se esquivou de 1, 2, 3 golpes, ao som de um sistema marcando pontuação. Mas de repente um dos tentáculos conseguiu tocar seu ombro, onde o sistema imediatamente anunciou que a esquiva não teve sucesso e o contador foi zerado. E enquanto seu corpo estava sendo restaurado ao seu estado original, o jovem teimoso gritou que o queria novamente. E agora ele novamente se opôs decisivamente ao seu oponente invencível e sem precedentes. E 3 horas depois, quando o contador do sistema já contava 23 encostas, um dos tentáculos conseguiu atacar, gerando os resultados. Após 6 horas de luta, o jovem evitou com maestria vários ataques dos membros do monstro, e o sistema só conseguiu manter a pontuação. Virando a cabeça para a esquerda, Sam falhou no ataque do monstro e o sistema contou 49 esquivas. E então, percebendo o movimento de outro tentáculo, o jovem inclinou-se um pouco para trás e para o lado, após o que foi anunciado que o número de evasões de ataques era de 50. Onde no mesmo momento o monstro foi desativado, e o sistema anunciou que o dono havia completado a tarefa e seu retorno seguro ao mundo normal. Exausto de fadiga, Sam notou com alegria que ainda era capaz de dar conta dessa tarefa. E agora o jovem já estava em seu quarto, onde retomou os estudos. A enfermeira que entrou disse que seria melhor para ele não estudar, mas sim descansar, ao que Sam respondeu que em breve teria prova e por isso precisava se preparar. Em seguida, a menina disse que muito provavelmente o jovem faltaria ao exame, o que o levou a perguntar o motivo. Ao que a enfermeira explicou que hoje o Anki já tinha vindo ao hospital, querendo chegar até o Sam, mas não foi autorizado a entrar, então disse que iria bater nele após a alta. Depois disso, a garota acrescentou que Anki conectou suas conexões e o jovem foi suspenso do exame. Claro, esta foi uma notícia chocante, com a qual Sam ficou muito insatisfeito, e gritou bem alto. A menina acrescentou que por estes motivos é melhor que o jovem fique internado para proteger a sua vida e saúde. Já saindo da enfermaria, ela notou que no mundo moderno é muito difícil permanecer apenas uma boa pessoa. Deixado sozinho, o jovem começou a pensar que seu velho conhecido Anki se revelou muito mais cruel do que ele poderia imaginar, o que, no entanto, não deu motivos para ficar chateado, mas apenas estimulou o jovem a se tornar ainda mais forte. E embora o sistema anunciasse que o proprietário teria novamente a tarefa de se exercitar fisicamente por 3 horas, Sam decidiu que o exercício na arena de punição seria muito mais útil. E assim, em vez de praticar treinamento físico, o jovem esperou calmamente até que o tempo previsto para a prática de esportes acabasse. E por fim, o prazo expirou e o sistema anunciou que o proprietário agora seria redirecionado para a arena de punição. Desta vez, um portal se abriu acima da cabeça daquele que havia transgredido o sistema, puxando-o para dentro. E uma vez na arena, Sam viu que desta vez não era apenas um monstro que se opunha a ele, mas um monte de criaturas. Mais uma vez, o objetivo era fugir dos ataques inimigos 50 vezes seguidas, onde o jovem exclamou alegremente que estava pronto para começar. Depois disso, todos os monstros à sua frente foram ativados e avançaram contra sua vítima. A batalha foi repetida muitas vezes, onde a cada abordagem subsequente Sam se esquivava cada vez melhor. E por fim, o sistema anunciou que a próxima tarefa foi concluída com sucesso pelo proprietário. E o jovem começou a sentir cada vez mais a energia fluindo por seu corpo, que claramente se tornava mais abundante. E então o sistema emitiu uma notificação de que, como recompensa pela conclusão de tarefas, a quantidade de que experiência foi aumentada, onde o próprio Sam observou que mesmo isso ainda não era suficiente para derrotar Anki. Mas de qualquer forma, a tarefa foi cumprida e foi preciso primeiro sair da arena do castigo, onde na enfermaria já era possível pensar no que fazer a seguir. Mas de repente a sala pareceu começar a desabar, o que o jovem claramente não esperava e até gritou de surpresa. Um segundo depois, o sistema emitiu uma notificação sobre a oportunidade de completar uma tarefa bônus, encontrando um dos monstros mais fortes, onde o prêmio era um aumento de Ki, com o qual, é claro, Sam concordou imediatamente. E assim que o menu do sistema desapareceu, pedras começaram a cair do teto novamente,
e o jovem não sabia que tipo de truque esperar e de onde esperar. Mas sua atenção foi atraída pelo som sibilante do ar cortante. E apenas virando a cabeça, o jovem viu algo enorme correndo direto em sua direção. Um golpe terrível de um enorme martelo derrubou Sam, jogando vários metros para o lado, onde, levantando-se e enxugando o rosto, o jovem olhou para seu novo adversário, notando que nunca tinha visto nada parecido em sua vida. Afinal, bem na frente dele estava uma criatura desconhecida com 4 membros e um enorme martelo na ponta da cauda. Enquanto o jovem pensava que essa tarefa definitivamente não seria fácil, o sistema anunciou que Sam precisava resistir ao monstro por 30 minutos. E agora, já esquivando-se de outro ataque, o jovem notou que, tendo em conta a possibilidade de recuperação, aguentar 30 minutos não seria um grande problema. Mas de repente ele percebeu que esse monstro não iria esperar o momento até que seu oponente se recuperasse, já que o monstro continuou seus ataques apesar dos ferimentos e do modo de recuperação. O enorme martelo, cujo impacto Sam já havia experimentado, foi novamente erguido acima de sua cabeça para golpear. Tentando evitar o golpe mortal, o jovem saltou para o lado em relação à trajetória da cauda do monstro, onde, caindo no chão, o jovem notou que, aparentemente, esse monstro tinha como objetivo definitivo matá-lo. E então o sistema também deu a conhecer que o proprietário já tinha sofrido muitas lesões, onde o tempo de recuperação aumentou, e a eficiência dos seus movimentos foi reduzida em 10%, o que certamente não acrescentou alegria. O oponente do usuário culpado do sistema, que perseguia bônus, já preparava um novo ataque, elevando seu martelo à altura máxima. O golpe foi de uma força monstruosa, do qual Sam tentou se proteger com as mãos, enquanto se deslocava para o lado. Embora a força não tenha atingido o jovem diretamente, seus braços ficaram quebrados em vários lugares. A dor era infernal e, entretanto, o sistema afirmava que o proprietário apresentava ferimentos graves, convidando-o a abandonar a arena. Sam estava pronto para concordar com esta proposta, mas no último momento ele congelou de repente. De repente, ele se lembrou de como um cinzeiro voou em sua cabeça, tirando sua vida. Ele se lembrou daquele golpe humilhante no campo de futebol, onde mais tarde foi parar em uma cama de hospital. E então ele decidiu ficar na arena, onde naquele exato momento o monstro lhe desferiu um forte golpe. Tendo voado para trás, o jovem se viu na beira da arena, batendo na parede da sala. Incapaz de mover os braços quebrados, Sam olhou para o monstro, tentando pensar em uma maneira de aguentar até o fim. E agora ele notou que esta arena de punição pode muito bem se tornar seu último refúgio, onde ninguém jamais o encontrará. Mas então, olhando para o oponente que se aproximava, Sam notou que o monstro não era apenas forte, mas também incrivelmente rápido. Porém, ele também tinha um lado fraco, onde, se você analisar todos os seus ataques, ele claramente não era inteligente o suficiente. E isso deu uma boa vantagem, pois ao lidar com um adversário não muito inteligente, você sempre pode prever todos os seus movimentos. Enquanto o jovem desenvolvia um plano de ação, o monstro já estava por perto e olhando para onde seu oponente não tinha pressa em descer. Sem esperar que Sam descesse, o monstro desferiu outro golpe com sua terrível cauda, da qual, no entanto, o jovem se esquivou saltando para baixo. Lá ele notou que há espaço suficiente na arena para desviar de golpes, onde o principal é não se deixar encurralar. Mas então, com outro golpe, o jovem foi novamente jogado para a beira da arena. Depois disso, ele começou a realizar ações cada vez mais ativas para se esquivar do martelo, e o sistema só conseguiu contar os minutos. Mas então, o movimento rápido da cauda ainda alcançou o jovem quase exausto. Mais uma vez jogado na beira da arena, Sam ficou ali sentado com dor e chegou à conclusão de que estava prestes a perder a consciência. E o monstro já havia chegado muito perto, balançando para acabar de uma vez por todas com sua vítima. O monstro nunca havia desferido um golpe pior durante todo o confronto, e Sam só conseguia pensar em como resistir de alguma forma. E de repente um sorriso apareceu em seu rosto, porque o sistema anunciou que o proprietário havia passado no teste com sucesso. E assim, depois de alguns momentos, o jovem já estava deitado em sua cama de hospital, regozijando-se por ter conseguido suportar tudo o que lhe aconteceu, e o sistema anunciou uma recompensa, bem como uma recuperação que levaria 8 horas. Continuando a estudar nova literatura por conta própria, Sam de repente ficou encantado com as informações que encontrou, onde foi dito que uma pessoa que treina é capaz de transformar seu ki e usar seu poder nas lutas. Só agora ele entendeu que tipo de calor havia em seu corpo, onde imediatamente tentou transformar a energia em algo material.
E enquanto testava suas novas capacidades, o sistema emitiu uma tarefa segundo a qual ele deveria marcar 100 pontos de dano durante o exame, o que levou o jovem à ideia de que era hora de agir. Muitos jovens corriam para ver o que acabava de ser postado no fórum estudantil, enquanto discutiam se esse louco ainda estava vivo. Enquanto isso, uma enorme multidão já havia se reunido em frente à escola, parada e ouvindo o que o homem no palco lhes contava. Esse homem era Sam, que, gritando seu nome em um megafone, chamou Uncle Brian para ir até ele agora mesmo. Sem parar um segundo, o jovem continuou a ligar para o seu antigo inimigo, dizendo que já estava cansado de esperar por ele aqui. E os alunos que estavam por perto ao princípio não conseguiam entender o que isso estava acontecendo diante de seus olhos. Mas depois de alguns segundos, a multidão se encheu de discussões sobre o que estava acontecendo, com alguns dizendo que Sam estava provocando Ankh, outros simplesmente o chamando de psicótico. Mas todos concordaram que, depois de suas declarações descuidadas, Sam definitivamente não viveria muito, e alguém até decidiu tentar ser o primeiro a encontrar Ankh e denunciar o atrevido, conquistando assim seu respeito. Ouvindo o que vinha da multidão, Sam notou que isso não era suficiente e que a situação precisava ser agravada ainda mais. E então passou para insultos específicos, dizendo que Ankh estava escondido como um rato em um porão, e que ele se lisonjeou ao tentar atrair a atenção de uma beleza como Catherine, onde com seu rosto nojento Ankh não tem chance não só dessa garota, mas de qualquer outra. Depois disso, o jovem, sorrindo, notou que hoje não apenas declarava guerra ao seu antigo inimigo, mas também queria fazer outro anúncio, onde a partir de hoje Catherine se torna sua namorada e fica sob sua proteção. E se um cachorro como Ankh de repente se atrever a olhar de soslaio na direção dela, ele primeiro quebrará os membros, depois arrancará os olhos e finalmente o privará da capacidade de procriar. Depois de ouvir declarações tão altas, a multidão começou a dizer que agora isso definitivamente não terminaria facilmente para Sam, já que Ankh estava de olho em Catherine há muito tempo. Onde algumas pessoas não acreditaram que esse cara no palco simplesmente decidiu ir contra o próprio Ankh. E outros já estavam discutindo como no próximo ano a escola anunciaria um dia em memória dedicado ao falecido Sam Stone. E por perto, Kartin, uma de suas amigas, deu a entender que Sam, na verdade, tinha acabado de confessar seu amor por ela. A garota, abaixando a cabeça, notou mentalmente com tristeza que o jovem estava agindo de forma imprudente, já que Ankh simplesmente o destruiria. Mas imediatamente olhando para a cena onde Sam continuava a encobrir seu inimigo com uma variedade de palavras, Catherine notou que esse cara salvou muitas vezes, o que significa que agora era a vez dela de ajudá-lo. E enquanto o jovem continuava a se apresentar, uma figura apareceu de repente em uma das janelas do prédio da escola, onde, como se viu, o próprio Ankh foi até a janela e visitou a sala do diretor da escola. Olhando para baixo, ele imediatamente notou seu inimigo de longa data, Sam Stone, perguntando-se o que ele estava fazendo aqui no dia em que os alunos se inscreveram para o exame. Virando-se para o diretor próximo, Ankh perguntou por que esse cara foi subitamente autorizado a fazer os exames. Ao que o diretor respondeu que às vezes as pessoas, claro, se comportam de maneira ignorante, mas ele tem certeza de que Sam acabará abandonando os estudos. E o jovem gritou que não imaginava como poderia forçar seu inimigo a expulsar sem matá-lo. O diretor disse que foi preciso muito esforço para primeiro expulsar aquele jovem e depois ainda mais para reintegrá-lo para passar no exame. No entanto, o jovem atrevido perguntou com voz arrogante se o diretor realmente se recusava a cumprir sua vontade. Ao que o homem respondeu timidamente que não iria de forma alguma contradizer o Sr. O'Brien e tentaria resolver o problema. Já sozinho no escritório, o diretor suspirou de alívio e lembrou que hoje sua carreira poderia ter chegado ao fim. E então chegou o dia do exame, onde o diretor explicou que existiam muitos portais para outros mundos espalhados pelo seu mundo, mas hoje uma dimensão criada artificialmente foi usada para o exame. O portal que os alunos estão agora a ver irá levá-los para a dimensão do exame, onde terão de passar em testes para passar no exame. E antes de ir para o exame, cada aluno receberá 2 itens especiais e muito importantes, uma placa e um sinalizador. São 3 testes no total. O primeiro deles é uma competição por tablets, o segundo é uma batalha com monstros e o terceiro é encontrar uma saída. Na primeira prova, os alunos competem entre si por tablets, onde quanto mais tablets coletados, mais pontos cada participante do exame receberá. O mesmo se aplica ao confronto com monstros, onde quanto mais o aluno derrota, mais pontos ele recebe. Depois de passar as 2 primeiras etapas, resta encontrar uma saída para a dimensão do exame.
O homem também observou que não há necessidade de fingir ser heróis, e caso surja uma ameaça real, eles devem usar um sinalizador para que um dos mentores possa salvá-los. Após o término do briefing, iniciaram-se negociações e discussões ativas entre os participantes do exame, onde alguns alunos tentaram formar equipes para facilitar a aprovação no exame, onde imediatamente pensaram nas táticas de suas ações conjuntas para se apoderarem do máximo de signos. Ankh também esteve aqui, não sem alegria, lembrando que devido ao seu comportamento recente, que magoou muito o jovem, ninguém se juntaria a ele na equipe. Ele gritou para o solitário Sam que ele ficaria sozinho e teria pouco tempo de vida. Ele explicou o que estava acontecendo dizendo que toda a academia estava sob a autoridade dele e de sua família. Sam, não prestando atenção aos gritos de seu inimigo, pensou que mesmo os instrutores não conseguem controlar o que está acontecendo em outra dimensão, por isso emitem um sinalizador. Portanto, este é o local ideal para Ankh tomar alguma atitude hostil. E então, olhando para a alegre companhia de seu inimigo, Sam percebeu que logo todos iriam olhar para quem riria por último. Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz feminina familiar chamando o jovem pelo nome. Virando-se, Sam viu Catherine se aproximando dele, que se ofereceu para fazer parte do mesmo time que ele neste exame. Em resposta, o jovem perguntou se ela tinha medo da reação de Ankh ao fazer tal oferta. Ao que Catarina respondeu que pelo menos estava em dívida com seu salvador. Depois disso, ela acrescentou alegremente que, embora fosse uma menina, ainda assim tinha força mais que suficiente. Sam, emocionado, percebeu para si mesmo que essa garota realmente se preocupa com ele, e nem esconde seus motivos para ajudar. E assim, tendo aceitado a oferta de Catherine, o jovem, dirigindo-se com ela ao portal, disse que juntos seria muito mais fácil. De repente, um dos capangas de Ankh, apontando para os jovens caminhando juntos, chamou a atenção de seu líder para o fato de que Catherine, aparentemente, havia se juntado à equipe de Sam. É claro que essa notícia não agradou muito Ankh, que há muito tempo tentava chamar a atenção dessa garota. Mas aí o diretor disse que o exame estava começando e convidou todos a seguirem para o portal, onde Ankh e toda a sua enorme gangue foram os primeiros a ir decididamente para lá. Ao ouvir o convite para o exame, Sam também disse ao companheiro que era hora de seguirem em frente, com o que a menina, claro, concordou. E assim os jovens aproximaram-se do portal e deram um passo que deveria conduzi-los à dimensão do exame. E assim, depois de um breve momento, em vez das paredes da sala onde acabavam de estar, uma floresta apareceu diante de seus olhos, onde um jovem, ao apanhar uma folha que caía, notou que embora esta dimensão tenha sido criada artificialmente, a folha não se distinguia da real. Seus pensamentos foram interrompidos pela aparição repentina de Ankh e sua equipe, que notaram que o tempo de admirar a natureza havia chegado ao fim. Depois disso, ele acrescentou que agora Sam deveria pensar sobre que tipo de morte ele preferiria escolher para si mesmo. Parada por perto, Catherine notou que seu plano de simplesmente passear pela dimensão na companhia de Sam claramente falhou com a rápida aparição de Ankh. E seu companheiro de repente disse alegremente que a garota não tinha nada com que se preocupar e que podia confiar totalmente nele. Depois disso, Sam foi até os jovens que se aproximavam, dando instruções a Catherine para ficar longe e sob nenhuma circunstância interferir. Sem entender o que seu companheiro estava tramando, a garota só conseguiu dizer o nome dele. E Sam já havia conseguido se aproximar de Ankh e seus capangas, onde seu inimigo notou com desagrado que ele estava flertando com sua futura namorada. Demonstrando um chute, Sam disse de repente que seus oponentes ainda nem sabem o quão forte ele é. Onde todos os jovens que estavam em frente ficaram impressionados com o quão confiante esse cara estava em si mesmo. Enquanto isso, Sam, gritando que o único que morreria hoje seria o próprio Ankh, correu em sua direção, preparando-se para atacar. No entanto, os jovens que estavam por perto de repente começaram a discutir o fato de que pareciam ouvir ossos sendo quebrados, sugerindo que os ferimentos de Sam ainda não haviam cicatrizado. O próprio atacante, sentindo repentinamente uma forte perda de força, foi forçado a parar seu movimento, sentindo como seu corpo começava a decepcioná-lo, mas ainda tentando falar alto com seu oponente. O jovem notou que sua energia Chi de repente começou a afetar a velocidade de seus movimentos, impedindo de completar o ataque. E toda a multidão de seus oponentes ficou ali, observando silenciosamente o que estava acontecendo com Sam. Mas então todos os jovens caíram na gargalhada, e Ankh incitou o seu oponente, dizendo que é claro que se tratava de energia, e não do medo de ser mutilado. Então, olhando para o jovem curvado, Ankh disse que nenhum desempenho o salvaria daquilo que ele teria hoje.
E então o líder do grupo ordenou que um de seus subordinados ensinasse uma lição de força a Sam, onde a ordem foi cumprida imediatamente, e o jovem se aproximou do alvo, coletando energia aqui para o ataque. Sam nem tentou se defender do golpe, que praticamente o derrubou do lugar onde estava. E o sistema anunciou que a resistência a este ataque era de 100%, foi atribuído um ponto de dano, onde, de acordo com as instruções, deveria receber 100 pontos. Olhando para o adversário, Sam disse que aparentemente ele tinha pouca prática, já que seu golpe nem foi sentido. E então, mostrando no rosto onde acertar, o jovem começou a pedir para tentar novamente. Depois disso, todos os outros que acompanharam Ankh também se tornaram ativos. Desejo dar uma lição a esse garoto atrevido. Dizendo que Sam definitivamente não viveria agora, os jovens começaram a cercá-lo, o que, no entanto, não assustou em nada o jovem. E então foi desferido o primeiro golpe, onde o atacante colocou todo o seu esforço nesse golpe. E o sistema anunciou imediatamente a Sam que o ataque estava 100% bloqueado e ele já havia conquistado 2 pontos dos 100 exigidos. Endireitando-se sorrindo em resposta, o jovem notou que o golpe do seu novo oponente foi ainda pior que o anterior, mas antes que pudesse terminar de falar, ele imediatamente recebeu um golpe poderoso no corpo com a ponta do pé, onde o sistema invariavelmente anunciava um bloqueio de 100% e um aumento de 1 ponto de dano, após o qual Sam, continuando a incitar seus oponentes, notou que eles definitivamente precisam aprender a bater com mais força. Tendo aparentemente decidido testar todo o seu arsenal de técnicas de golpe no adversário, o próximo adversário desferiu uma cotovelada diretamente na cabeça do jovem, onde novamente todos os danos possíveis foram bloqueados, apesar do jovem cambalear com a força do golpe. Virando-se para olhar para quem estava dando o soco, Sam notou que teve a impressão de ter ido a uma casa de massagens e não estar participando de uma briga. O que, aparentemente, foi a última gota de paciência, já que não houve mais ataques únicos e todos os caras próximos começaram a bater em Sam aleatoriamente. E no meio da ação, Catherine, aproximando-se do local onde seu companheiro estava sendo espancado, exigiu ameaçadoramente que Ankh parasse com tudo isso. Mas em vez disso, o próprio companheiro respondeu à menina, pedindo novamente que ela não interferisse e apenas observasse. E enquanto Catherine estava perplexa, Sam notou mentalmente que restava apenas um pouco de tempo para esperar até que a tarefa fosse concluída. Enquanto isso, Ankh, vendo como a garota tentava defender seu inimigo, gritou bem alto para sua equipe não parar, e o mesmo jovem recebeu um golpe muito forte, que literalmente o derrubou. Depois disso, todos os outros participantes da briga rapidamente correram para acabar com o inimigo que havia caído no chão. Os golpes caíram sobre Sam como granizo, e tudo o que ele teve tempo de fazer foi notar o quão difícil era para seus oponentes. Enquanto isso, cada golpe era acompanhado não só pelo pedido do jovem para bater mais forte, mas também pela voz do sistema, informando o aumento de pontos. Catre assistiu tudo o que aconteceu com espanto, notando que apesar de uma surra tão brutal, seu companheiro parecia como se nada estivesse acontecendo com ele. O líder do grupo, que também não interferiu na briga, sacou o celular e decidiu que o espetáculo deveria ser visto pelo maior número de pessoas possível. E assim os demais alunos que estavam na dimensão exame passaram a receber mensagens com coordenadas e convite para ver o espetáculo mais interessante. Discutindo animadamente o que poderia estar acontecendo ali, entusiasmados com o interesse, os participantes do exame começaram a se movimentar nas coordenadas indicadas. Alguém, pelo contrário, duvidou que valesse a pena ir até lá, pois poderia ser uma armadilha para conseguir os seus sinais. Mas explicando que Ankh, que enviou a mensagem, já é capaz de deixar todo mundo sem sinais, outros alunos arrebataram os céticos. E assim, logo toda uma multidão de espectadores já havia se reunido no local dos acontecimentos, que ficaram muito surpresos com o que viram. Cercado pelo povo exausto de Ankh, Sam relaxou imponentemente no chão, dizendo a seus oponentes que ainda não tivera tempo de sentir nada. Então, sentando-se e olhando diretamente para o rosto de um dos que o espancavam com diligência, o jovem perguntou por que haviam chamado tantos espectadores, talvez para mostrar a todos a sua vergonha. E então todos os espectadores começaram a zombar do fato de Ankh os ter chamado para observar como seus capangas, exaustos, ficavam ao lado de Sam. É claro que o próprio Ankh não ficou nada satisfeito com este estado de coisas, onde não entendeu o que aconteceu com sua equipe. Sem perder o ritmo, ele deu a ordem para continuar derrotando o inimigo comum, ao que os lutadores completamente exaustos começaram a dizer que não tinham mais forças e que era inútil acertar Sam, pois ele não sentia mais os golpes.
O próprio Sam se levantou e lamentou que esses caras inúteis não conseguissem nem completar o trabalho, onde ele ainda não havia marcado o número necessário de pontos de dano. Dando um tapinha no rosto de um deles, ele notou que os jovens apenas se tornaram motivo de chacota junto com seu líder. Depois disso, Sam voltou-se diretamente para Ankh, onde notou que, como seus homens se revelaram inúteis, talvez ele devesse ter tentado atacar a si mesmo. Depois de ouvir o que o seu inimigo acabará de dizer, Ankh, cheio de ódio, ficou de lado por enquanto. E então toda a multidão próxima caiu na gargalhada, discutindo o fato de que a equipe de Sam e Ankh não conseguia nem lidar com uma nulidade como Sam. Catherine também não ficou de lado, que se divertiu muito com a forma como seu agressor, tendo tentado desonrar Sam, acabou se desonrando. Mas de repente o inimigo de longa data de Sam começou a avançar, onde imediatamente se tornou visível como ele começou a coletar energia Chi para atacar. O golpe que Ankh estava prestes a desferir foi um dos mais fortes, onde Catherine gritou para Sam recuar sem enfrentar esta técnica mortal. E então a mão do atacante finalmente atingiu o alvo, o que foi acompanhado por um poderoso efeito sonoro. No entanto, o resultado deste ataque chocou literalmente o jovem, onde o seu adversário facilmente parou este golpe esmagador. Agarrando a mão de Ankh, Sam perguntou sarcasticamente se isso era tudo que seu oponente era capaz, e naquele momento o sistema anunciou a adição de um ponto. Os espectadores, que continuavam observando o que estava acontecendo, começaram a rir novamente, agora notando as habilidades patéticas de Ankh, que não conseguia nem mover um fraco como Sam. Onde um jovem, sem esconder a sua raiva, ouviu o facto de só saber esconder-se atrás do estatuto da sua família, mas ele próprio revelou-se incapaz de tudo. E quando uma onda de raiva tomou conta do jovem, ele, gritando algumas palavras obscenas para seu oponente, lançou-se em um novo ataque. Reunindo energia Chi em seu punho, Ankh direcionou seu movimento diretamente para seu inimigo. Porém, não foi difícil para Sam se esquivar levemente desse ataque, que o tocou apenas brevemente para que o sistema acrescentasse um ponto a ele. Continuando a provocar o adversário a novas ações, o jovem, sorrindo, perguntou se haveria alguma ação significativa por parte do adversário. Ankh, pensando apenas que tudo isso era simplesmente impossível, lançou um novo ataque. Como resultado, o maxilar inferior de Sam recebeu um enorme gancho, o que literalmente arrancou o jovem da superfície da Terra enquanto o sistema continuava a anunciar a adição de pontos. Porém, tendo pousado com calma e sem cair, Sam, sacudindo-se, censurou novamente o oponente pela insignificância de suas habilidades. Catherine, que continuou a observar com interesse o que estava acontecendo, notou que havia subestimado claramente seu companheiro. Ankh estava simplesmente lamentando em voz alta que seus ataques, por razões completamente incompreensíveis para ele, não surtiram efeito. Olhando para o velho e confuso inimigo, Sam disse que suas habilidades eram um pouco melhores que as de seus capangas e sugeriu que continuassem tentando. O pensamento do jovem era apenas que ele precisava acumular um número suficiente de pontos para depois se vingar do agressor. E nessa hora, dizendo que Sam forçou, Ankh tirou uma cápsula do bolso, que não hesitou em engolir. Os espectadores, observando esta ação, notaram que o jovem utilizou uma pílula especial, que expõe o corpo a tais mudanças que afetam um aumento significativo na força e na capacidade de transformar a energia Qi. Onde o uso excessivamente frequente de tais drogas tem um efeito prejudicial no corpo humano ao longo do tempo. Enquanto isso, Ankh simplesmente começou a explodir com um aumento acentuado do nível de energia Qi, onde sibilou para o inimigo que ele mesmo havia conseguido isso. No mesmo momento, o sistema anunciou ao proprietário que devido a mudanças no inimigo, a complexidade da tarefa também muda, onde passa para uma categoria diferente, e o número de pontos necessários aumenta para 150. Claro que Sam não ficou muito feliz com o aumento da dificuldade da tarefa, já que antes das mudanças ele só tinha 20 pontos para marcar. Preocupada, Catherine gritou para o seu companheiro ter cuidado, pois Ankh estava agora mais forte do que nunca. Bem, o próprio Ankh, sentindo que a droga que havia tomado havia começado a fazer efeito total, já estava correndo em direção ao seu oponente. Bloqueando o golpe, Sam notou que o poder dos ataques de seu oponente havia aumentado significativamente. O que ele sentiu e suas costas bateram na árvore, onde foi arremessado pelo golpe de Ankh. Este ataque não foi em vão para as mãos do jovem, que ficaram gravemente queimadas nos locais onde foi aplicada força e energia. O sistema anunciou que a resistência ao impacto era de 50% e foram atribuídos 6 pontos de dano. Sim, embora os pontos não tenham zerado durante a nova tarefa, aguentar até chegar a 150 não foi uma tarefa nada fácil.
E o inimigo enfurecido já iniciava seu novo ataque, onde, a julgar pelos movimentos, dava para entender que o próximo golpe seria desferido com um chute. Sun, tendo tempo de perceber todos os movimentos do oponente, também viu como sua perna estava levantada, onde o jovem conseguiu se esquivar para evitar danos graves. E a perna, carregando uma força enorme, aplicou-a no tronco de uma árvore próxima, quebrando-a ao meio. Dizendo a Sun, que estava no chão, que não tinha onde se esconder, Ankh levantou a perna para desferir um golpe para baixo, onde o defensor não teve escolha a não ser bloquear esse golpe, após o que o sistema anunciou novamente um bloqueio de 50% e um aumento de 9 pontos de dano. Ankh, sentindo que depois de tomar a pílula algo havia mudado a seu favor, não pensou em parar, onde lançou um ataque composto por uma série de socos, dos quais, no entanto, Sun se esquivou. Observando que seu oponente não tinha espírito e força suficientes para respondê-lo, Ankh disse que então continuaria a luta da mesma maneira. Lembrando Sun de todas aquelas palavras em voz alta que ele disse no palco em frente à instituição de ensino, o amargurado lutador voltou a atacar com a mão. Depois disso, olhando para o enorme buraco que ficou no tronco da árvore após seu golpe, o atacante convidou seu oponente a se render, onde a rendição significa que não vale mais a pena resistir ao seu oponente, o que Sun não concordou. Sem ouvir o que seu antigo inimigo dizia, o jovem notou que devido ao fato de ter que se esquivar desses ataques muito poderosos, os pontos não foram somados. Mas era melhor do que ser atingido por um único golpe que o incapacitaria e o impediria de completar a tarefa. E então, enquanto pensava, Ankh lançou um novo ataque, onde atingiu Sun com o joelho enquanto saltava. E o sistema anunciou imediatamente o grau de bloqueio e a adição de pontos de dano. Jogado novamente contra a árvore, o jovem pensou que não duraria muito assim, e não se sabia quando o efeito da droga acabaria, então era preciso pensar em algo. Olhando para o adversário, que se segurava no local onde a joelhada acabará de cair, Ankh mais uma vez correu para atacar, onde, nos olhos de Sun, de repente houve uma comparação entre o cara correndo em sua direção e o monstro contra o qual ele teve que enfrentar por 30 minutos. Então o jovem decidiu que aqui era necessário escolher aproximadamente as mesmas táticas de ação que então na Arena do Castigo. Enquanto Sun observava seu oponente se preparar para atacar, ele disse a si mesmo para se concentrar e acalmar sua mente. Ele viu Ankh correndo em sua direção, imaginando aquele mesmo monstro com um enorme martelo na ponta da cauda. Mesmo que a velocidade de seu oponente fosse muito alta, seu olho experiente ainda conseguia captar cada movimento. E assim foi desferido o golpe, onde o jovem fez um leve movimento de corpo para desviar. Porém, a inclinação foi calculada de tal forma que o rosto de Sun travou um pouco sem causar danos significativos, onde o sistema imediatamente anunciou um aumento de pontos. E os espectadores ao redor começaram a discutir ativa e insatisfeitamente o fato de que Ankh estava claramente mirando no templo e queria matar Sun. Enquanto se defendia de outro ataque, o jovem ouviu essas conversas e notou mentalmente que não seria tão fácil matá-lo agora. O próximo ataque de Ankh jogou o jovem a alguns metros, ferindo suas mãos, das quais o sangue jorrou imediatamente. No entanto, isso não o fez recuar e ele continuou a manter uma postura de combate sob a voz do sistema de pontuação. No novo movimento de seu oponente, ele percebeu um ângulo familiar, onde o primeiro monstro com quem lutou também direcionava seus tentáculos. Depois disso, o jovem notou que esse garoto nunca poderia se comparar com aquele monstro da Arena do Castigo, já que durante o tempo que passou naquela arena, ele aprendeu a fugir muito bem de qualquer ataque, até mesmo dos mais complexos. E furioso por não ter conseguido derrotar completamente o seu oponente, Ankh reuniu energia e atacou novamente, do qual Sun não se esquivou, mas aceitou bloqueando com as mãos. Seguiu-se imediatamente o golpe seguinte, depois outro, e o sistema só teve tempo de anunciar a soma dos pontos. Os espectadores surpresos notaram com entusiasmo que Sun, por algum milagre, sobreviveu a todos os ataques de Ankh, mesmo os mais poderosos. Todos notaram que o cara tinha muitos ferimentos no corpo, que, no entanto, não pareciam muito terríveis. Ela estava preocupada com a condição de sua amiga e de Catherine, que não entendia por que ele não revidou. Supôs-se que após o ataque, realizado sob a influência da pílula, as mãos de Sun ficaram gravemente danificadas. Onde foi depois disso que o jovem começou a tentar se adaptar à forma como seu adversário agia, onde ele se esquivou ou falhou em golpes para evitar danos graves ou minimizá-los. A única coisa que não cabia na cabeça da garota era que tudo isso poderia ter sido feito por uma pessoa com vasta experiência em artes marciais, mas Sun nunca foi uma dessas pessoas.
Enquanto isso, o inquieto Ankh preparava novamente seu ataque, usando ao máximo sua energia Chi. Observando a trajetória da mão do oponente, Sun tentou descobrir a melhor forma de anular a força do golpe. E assim, percebendo o que precisava ser feito, o jovem empurrou-se do chão com rapidez e força, onde, apenas um momento depois, a mão do seu oponente o alcançou na mesma trajetória. A força, claro, foi suficiente para jogar o jovem vários metros para trás, contra outra árvore. Mas conseguimos evitar danos significativos e, além disso, conseguimos pontos de dano, onde, após a atribuição dos próximos pontos, o sistema anunciava que a tarefa estava concluída, e o proprietário agora poderia receber uma recompensa. Havia 3 opções de recompensa para escolher, onde o primeiro item era um aumento na velocidade, o segundo item era um aumento na velocidade e o terceiro era a capacidade de atacar em resposta. Observando Ankh se preparar para atacá-la novamente, Sun escolheu a terceira opção sem qualquer dúvida, decidindo que não se permitiria mais ser espancado daquele jeito. E agora o inimigo se aproximou dele, desferindo seu próximo golpe terrível. Porém, para grande surpresa do próprio atacante, Sun interrompeu facilmente esse movimento. E o sistema anunciou que começa a ativação de uma nova habilidade, onde a energia de ataque é primeiro absorvida. Quando o sistema anunciou o segundo estágio de ativação da habilidade, todo o corpo de Sun foi preenchido com energia Chi, onde ele imediatamente se preparou para desferir seu primeiro ataque. E, finalmente, foi anunciado que o terceiro estágio de ativação de habilidades também foi lançado com sucesso, após o qual Sun correu para o ataque. Chocado com o que estava acontecendo, Ankh só teve tempo de notar a semelhança do nível de treinamento de seu oponente com o seu, após o que o lado esquerdo do rosto do jovem finalmente encontrou o punho de seu oponente. O movimento que Sun realizou continha uma força enorme, acumulando tudo o que ele havia vivenciado até aquele momento. Jogado para o lado, Ankh caiu no chão, sua condição não lhe permitindo mais continuar a luta. Imediatamente, o lutador derrotado foi cercado por todos os lados por espectadores que acompanhavam os acontecimentos todo esse tempo. Nenhum deles conseguia acreditar que Sun tinha um poder tão enorme, com o qual derrotou o próprio Ankh. Catherine, que também ficou ali e tentou entender tudo o que acabará de acontecer, não ficou menos chocada do que as outras. Enquanto isso, o vencedor deste confronto aproximou-se do inimigo derrotado e se ofereceu para continuar a luta. Enquanto ele dizia isso, o sistema anunciou que o proprietário agora havia dominado uma nova habilidade de contra-atacar. Porém, naquele momento, seus capangas chegaram até seu chefe derrotado, que começou a levantá-lo do chão, não acreditando em sua derrota mesmo depois de tomar a pílula. O próprio perdedor não conseguia acreditar na derrota, tentando entender como isso poderia acontecer. Observando a equipe arrastar seu líder enfraquecido, o público nunca deixou de se surpreender com o fato de uma celebridade como Ankh ser mais fraca que Sun. E o vencedor da luta lembrou que com a ajuda da nova habilidade, ganhar pontos ficará muito mais fácil. Encontrando-se rapidamente à frente do lado perdedor tentando sair do campo de batalha, Sun sugeriu não parar por aí e continuar a luta. Onde ele incitou aqueles que arrastaram Ankh, afirmando que seu líder agora é como um cachorro espancado, de quem eles provavelmente querem se vingar. É claro que estas palavras feriram muito o orgulho dos jovens, que, no entanto, não sabiam o que responder. O próprio vencedor notou que as circunstâncias estavam agora da melhor maneira possível, onde muito provavelmente os caras iriam atacá-lo novamente e adicionar pontos de dano a ele. Porém, gritando que ainda teriam tempo de se vingar dele, toda a equipe de repente se virou e fugiu. Ao ver seus oponentes fugirem, Sun praguejou, já que esse estado de coisas não lhe prometia novos pontos. Então Catherine virou-se para ele, que já havia conseguido se aproximar de Sun, onde lembrou ao jovem que precisavam de sinais do lado perdedor. Lembrando que agora eles estavam no exame em primeiro lugar, Sun correu para alcançar o derrotado, exigindo dar-lhe os comprimidos. E os jovens, tentando se esconder da represália, olharam em volta e tentaram incentivar uns aos outros, vendo que Sun os estava alcançando. Aos poucos, eles começaram a chegar à conclusão de que não conseguiriam se esconder, pois o exausto Ankh estava desacelerando bastante seus movimentos. E de repente um deles, parando abruptamente, gritou que já estava farto dessa correria. Onde ele gritou alto que mesmo que ele, Paul Andriggs, tivesse que sacrificar sua vida, ele protegeria seu líder e, portanto, ficaria para deter Sun. Onde os outros, ao ouvirem isso, ficaram muito surpresos quando seu companheiro conseguiu se tornar tão altruísta. Mas então toda a empresa, que continuava em movimento, parou de repente. Onde mais dois, que se autodenominam Frank Castle e John McCoy,
Também disseram que estavam prontos para morrer a morte dos bravos por seu líder. A última pessoa em quem Ankh podia confiar também começou a dizer que também estava pronto para se sacrificar, mas outros, os primeiros a falar sobre a vítima, imediatamente o impediram, dizendo que então não haveria ninguém para arrastar e proteger Ankh. Jogando o líder de costas, o jovem notou que agora pelo menos não havia necessidade de pressa. Enquanto isso, Sam se aproximava rapidamente de seus oponentes recentes, onde Catherine não estava muito atrás dele. E então, de repente, 3 capangas do derrotado Ankh apareceram na frente dele, gritando bem alto que agora Sam estava definitivamente acabado. Notando a grande devoção dos capangas ao seu líder, o jovem preparou-se para a batalha. Mas de repente aconteceu algo que nem ele nem ninguém, incluindo Catherine, que estava por perto, poderiam esperar, onde seus oponentes repentinamente caíram de joelhos diante deles, levantando as mãos em uma saudação militar, o que era um sinal de respeito e submissão. Depois disso, implorando a Sam que não batesse neles, eles pegaram seus cartazes e os entregaram ao vencedor. Tendo aceitado a oferta, ainda sem entender o que estava acontecendo, Sam perguntou confuso que era assim que queriam impedi-lo. A garota que estava ao lado dela notou que eles provavelmente gritaram alto sobre a morte de Sam de propósito, para que seu líder não pensasse nada de ruim contra eles, mas eles próprios, com medo de serem espancados, se renderam. O que o trio rendido imediatamente confirmou, dizendo que eles deliberadamente chamaram seus nomes em voz alta, já que seu futuro na amizade com Ankh estaria definitivamente garantido, e eles de alguma forma sobreviveriam a essa derrota. Ao receber uma explicação, o jovem sorriu, entendendo tudo que aquela equipe havia feito com seu chefe, onde realmente não havia lealdade. E então, segurando as preciosas tábuas, o jovem notou que agora poderia seguir em frente, porque o exame continuava. 2 estudantes já bastante exaustos, no meio da floresta, preparavam-se para repelir outro ataque. E então, de algum lugar dos arbustos, um forte fluxo de energia irrompeu e passou por eles, após o que os jovens decidiram que era melhor para eles deixar este lugar. Mas antes que tivessem tempo de dar alguns passos, mais 2 estudantes atacaram-nos dos arbustos. Usando técnicas contundentes, eles rapidamente mobilizaram seus oponentes, onde estes não esperavam tal resultado do exame. E no mesmo momento, um fluxo de energia apareceu novamente do outro lado, avançando direto para os prisioneiros. Onde desta vez, estando imobilizados, os jovens não conseguiram fugir, e o ataque foi bem sucedido. Depois disso os caras ficaram moles, e quem executou esse ataque apareceu do matagal, lembrando que essa era uma excelente técnica que Ankh lhe ensinou. Um dos presos exigiu sua libertação, ao que o recém-surgido membro da gangue respondeu que neste caso seu mestre Ankh O'Brien não conseguiria obter o maior número de placas e passar no exame melhor do que ninguém. Depois disso, aquele que apenas imobilizara o colega começou a exigir que ele desse o sinal, ao que o preso respondeu que então seus dias na instituição de ensino estariam contados. Mas, em resposta, ele recebeu apenas um chute na cabeça e ouviu uma afirmação sobre o fato de não saber definir prioridades corretamente. Depois disso, o jovem que desferiu o golpe explicou que, ao entregar o sinal, o sujeito só perderia seu futuro extraordinário, enquanto seu mestre perderia o primeiro lugar. E assim, exigindo a renúncia ao sinal, os jovens começaram a espancar ativamente seus cativos. Sofrendo dezenas de golpes, os jovens só conseguiam pensar na gravidade dessa humilhação para eles. De total impotência, um dos prisioneiros começou a pedir ajuda em voz alta, onde, um segundo depois, a voz de alguém praticamente ordenou parar essa surra. Onde, erguendo a cabeça, as vítimas viram Sam à sua frente, acompanhado por Catherine. E o jovem continuou, dizendo que pessoas aleatórias que ele conhecia poderiam espancá-lo, mas não ousavam tocar nos outros. Ao ouvir uma declaração tão incomum e ousada, os ladrões de placas literalmente congelaram no lugar. Reconhecendo o homem atrevido como Sam Stone, os jovens notaram que ele aparentemente teve muita sorte por seu líder não o ter matado. E os cativos concluíram que a esperança de salvação era falsa, uma vez que uma pessoa como Sam não poderia fazer nada contra os seus agressores. E o jovem notou com alegria que teve muita sorte, pois, aparentemente, nem todos souberam que ele havia nocauteado Ankh. E agora o trio já estava correndo em direção ao seu novo objetivo, declarando no caminho que se ele conseguisse escapar de seu mestre, então eles terminariam o que ele começou. Observando os jovens que se aproximavam, Catarina perguntou ao seu companheiro se ele precisava da sua ajuda, ao que o jovem respondeu que a menina poderia apenas observar. Depois disso, ele destemidamente deu um passo à frente em direção aos seus próximos oponentes.
Os primeiros golpes dos atacantes foram desferidos simultaneamente de 3 lados diferentes. Depois de algum tempo, os jovens perceberam que seus membros já estavam doendo pela quantidade de golpes recebidos, mas o oponente ainda estava bastante alerta. E seus ex-prisioneiros declararam com não menos surpresa que esse Sam não era o mesmo Sam que eles conheciam antes. O próprio objeto da aplicação da força física, a quem o sistema durante todo esse tempo apenas anunciava a soma de pontos, sugeria aos seus adversários que não parassem de tentar, onde estes últimos mais uma vez notaram que já tinham atingido o limite das suas capacidades, mas o estado inalterado do adversário os deixou muito irritados. Porém, depois de pesar todos os prós e contras, os jovens encontraram apenas uma solução razoável, que era abandonar o campo de batalha o mais rápido possível. Porém, Catherine imediatamente correu atrás dos rapazes que tentavam se esconder, gritando para eles que não conseguiriam escapar. Depois de alguns passos, a garota deu um bom salto, bloqueando instantaneamente o caminho de 2 jovens em fuga. Eles tentaram avançar ainda mais, mas não conseguiram, pois seu caminho foi bloqueado por um chute poderoso infligido por Catherine. A força que os jovens não conseguiram resistir e literalmente caíram no chão como sacos de batatas. Mas imediatamente, saltando, os próprios 2 detiveram seu cúmplice, dizendo que só eles não queriam receber dinheiro por suas ações conjuntas. Continuando suas tentativas de evitar o castigo, o terceiro começou a espancar seu próprio povo, exigindo soltá-lo e dar-lhe a oportunidade de escapar, onde, ocupado tentando se libertar do aperto, não percebeu Sam aparecendo atrás dele, o que atingiu com tanta força que o jovem literalmente enterrou o rosto no chão. E no mesmo momento, seus ex-prisioneiros concordaram com ele para espancá-lo. Depois de algum tempo, todo o trio amarrotado sentou-se perto de uma árvore com as mãos amarradas nas costas. E não muito longe deles, Sam e Catherine e os 2 caras que eles salvaram também estavam sentados perto do fogo. Os resgatados só tiveram tempo de agradecer aos seus salvadores pelo que fizeram, lembrando que não se sabia como tudo poderia acabar para eles. Sam respondeu que não havia nada a agradecer, notando mentalmente que graças a esses 3 hooligans ele conseguiu ganhar muitos pontos. Entregando a placa à sua fiel assistente, Sam agradeceu à garota, dizendo que não teria conseguido sem ela. Aceitando esse presente generoso, que garantia a aprovação na primeira fase do exame, Catherine, assim como ele antes, respondeu que não era necessária nenhuma gratidão. E o jovem já estendia a mão com sinais aos resgatados, convidando-os a levar algo que definitivamente lhes permitisse seguir em frente. Porém, os rapazes começaram a recusar essa ajuda, dizendo que não ajudaram na conquista desses troféus, cujo número total poderia ajudar muito Sam no final. Mas o vencedor não quis ouvir nada, dizendo que já tinha 4 sinais. Tendo aceitado o presente, os jovens não pouparam palavras de agradecimento, declarando também que se Sam precisasse de alguma coisa, poderia contar com eles. E ele realmente precisava de informações sobre quem estava agindo no interesse de Anki e como. Onde recebeu a informação de que alguns estavam extraindo tablets para ele. Outras pessoas de sua equipe estão focadas exclusivamente em lutar contra monstros. Tudo isso foi confirmado pelos caras salvos por Sam, dizendo que o jovem já havia derrotado o mais forte do time de Anki. Depois de ouvir seus interlocutores, Sam anunciou repentinamente que desta vez queria ter certeza de que Anki e toda a sua equipe perderiam. Em resposta, os rapazes gritaram que isso era impossível, já que cada membro da equipe de Anki era mais forte que o aluno médio. Porém, Sam afirmou que estava pronto para receber qualquer golpe de seus oponentes e lidar com todas as consequências. Aqui Catherine interveio no diálogo, dizendo que sozinho ele talvez não fosse capaz de enfrentar tantos oponentes. Ao que o jovem explicou que tanto Anki quanto seu povo eram simplesmente muito arrogantes, por isso ele teve que tomar a pílula só para tentar não cair nos olhos dos outros. Onde, mesmo depois do exame, se Anki tentar se vingar, será apenas de quem o humilhou, ou seja, Sam. Então o jovem voltou-se para as emoções dos rapazes, perguntando se eles próprios ainda estavam cansados de agir regularmente como sacos de pancadas. Onde ele disse que a princípio eles se deixarão superar no exame, mas depois se acostumarão com essas concessões e em todas as suas atividades de vida futuras não serão melhores que escravos. Concluindo seu discurso, Sam, levantando-se, disse em voz alta que se ele mudasse alguma coisa em sua vida, definitivamente não haveria momento melhor do que agora. Houve um silêncio mortal por um tempo, onde Sam, pensando que suas palavras não surtiram efeito, afundou em sua cadeira. Mas os 2 prisioneiros recentes gritaram bem alto que eles realmente estavam fartos de suportar tudo isso e deveriam começar a resistir.
E Catherine, aproximando-se de seu companheiro, notou que ele tinha excelentes habilidades de fala. Em resposta, Sam, é claro, agradeceu a garota, mas notou para si mesmo que estava apenas compartilhando sua própria experiência de vida passada. E neste momento um de seus novos aliados já estava interessado em saber por onde deveriam começar suas ações. Ao que seu salvador respondeu que primeiro precisava fotografar seus novos cativos. Após isso a foto deverá ser enviada a todos os seus amigos, solicitando que a localização dos demais membros da equipe de Ankh seja revelada. Sam também pediu para mencionar que ele foi o iniciador de tudo e estava pronto para distribuir todos os sinais que recebeu. Onde ele, Sam Stone, está pronto para ajudar absolutamente todos que precisam de ajuda. Catherine observou que seu companheiro age de forma muito decisiva e, em geral, não se comporta como um estudante comum. E então o líder de todos que estiveram sob o jugo da equipe de Ankh por muito tempo disse em voz alta que havia chegado a hora de colocar seu plano em ação. Depois disso, todo o grupo de jovens levantou-se e deixou o local da sua curta estadia. Uma menina de ombros nus foi convulsivamente pressionada contra uma árvore, onde, quase gritando, pediu para ficar sozinha. Mas os dois rapazes que se aproximaram dela nem pensaram em parar, exigindo um sinal e a atenção feminina de uma beldade que por algum motivo nem haviam notado antes. Fechando os olhos, a menina começou a gritar com todas as forças e a pedir ajuda. E então Sam, que apareceu atrás dos estudantes inescrupulosos, disse-lhes em voz alta para pararem com suas ações. Ele conseguiu atrair a atenção dos membros da equipe de Ankh, que ficaram bastante surpresos com o comportamento tão ousado de seu outrora quieto colega de classe. Enquanto isso, a vítima planejada já havia se levantado, pegando algumas pedras nas mãos, onde seu rosto não era um bom presságio para os agressores. Os capangas de Ankh nem tiveram tempo de entender o que havia acontecido quando de repente sentiram uma dor aguda na nuca. Bem, a garota indefesa, de repente puxando os cabelos e desabotoando a jaqueta, de repente começou a se transformar em um menino. Onde, olhando para os adversários derrotados, o jovem, segurando uma peruca na mão, notou que mais dois haviam sido eliminados. Enquanto isso, Sam contatou sua namorada, perguntando como eles estavam neutralizando os capangas de Ankh. Ao que Catherine respondeu imediatamente que tinham acabado de lidar com outro trio de amantes de presas fáceis. Depois disso, ela acrescentou que agora eles estavam pegando as placas e seguindo em frente, ao que Sam lembrou a amiga de não se esquecer de entregar os prisioneiros no local designado. Concluindo a conversa, o jovem notou que seus novos aliados superaram todas as suas expectativas, tendo capturado tantas pessoas da equipe de Ankh. Ao que seu companheiro, terminando de amarrar um dos hooligans neutralizados, observou que estava muito feliz com a decisão de se defender. É claro que eles nunca venceriam num confronto um contra um, por isso atacam em grupos. E então o parceiro de Sam perguntou com que propósito ele estava reunindo todos os prisioneiros em um só lugar. Ao que o jovem respondeu que isso era necessário para lidar com todos ao mesmo tempo, onde tal determinação impressionou fortemente seu parceiro. E assim, logo todos que foram neutralizados pelos Estudantes Unidos estavam em um lugar ao lado daqueles que os trouxeram para cá. Conversando entre si, os cativos especulavam sobre o que seus captores poderiam querer deles, onde houve até sugestões de que eles simplesmente seriam submetidos a represálias de grupo. Mas de repente, vendo os portais se abrindo, os prisioneiros perceberam que aquele era exatamente o lugar onde os monstros deveriam aparecer para passar na segunda etapa do exame. E estes últimos não ficaram esperando, começando a emergir dos portais, o que horrorizou todos os membros cativos da equipe de Ankh, que decidiram que desta forma quem os apanhou decidiu livrar-se deles de uma vez por todas. Naquele exato momento, todos esses caras antes legais começaram a ligar para a mãe e implorar para salvá-los de uma morte tão terrível. Sam, que estava observando o que estava acontecendo todo esse tempo, finalmente deu o comando para se juntar à batalha. E todos que recentemente caçaram os capangas de Ankh correram para atacar os monstros, onde todos, atacando monstros, usaram suas habilidades no nível mais alto possível. O diretor que observava o exame viu os membros da equipe de Ankh Obrin pedindo ajuda enquanto estavam entre os monstros, onde, aproveitando esta situação, o departamento masculino ordenou avançar imediatamente para resgatar os alunos e suspender o exame. Claro, esses monstros eram artificiais e não podiam causar lesões físicas, mas a psique dos alunos poderia sofrer, o que o diretor expressou, apressando os mentores a se moverem para dentro do portal. E quando a missão de resgate estava lá dentro, o diretor sentou-se no chão, pensando que ele também conseguiria um bom negócio por tudo o que aconteceu. E assim, depois de algum tempo,
Todos os alunos se reuniram no salão de assembleia, onde seriam resumidos os resultados do exame. O diretor anunciou que a prova foi bem-sucedida e agora o melhor aluno será premiado publicamente, onde toda a multidão imediatamente aplaudiu, parabenizando Sam e desejando-lhe boa sorte. E assim, o jovem que apareceu no palco agradeceu a todos pela atitude e apoio, onde ele não se esqueceu de notar que foi graças a todos eles que ele, que especificamente pegou menos sinais e matou menos monstros, conseguiu ficar em primeiro lugar. Enquanto isso, a equipe derrotada de Ankh ficou à margem junto com seu líder, que claramente não estava satisfeito com o resultado. O diretor já havia conseguido presentear o melhor aluno com seu merecido prêmio, onde os prêmios foram uma poção que aumenta a energia Chi, um livro de artes marciais e um cartão especial. Este cartão, emitido apenas a o melhor aluno, confere-lhe um estatuto especial. Este prêmio causou verdadeira sensação entre os alunos, que notaram que desta vez os prêmios foram muito melhores do que nos anos anteriores. Ela ficou especialmente feliz por sua amiga e companheira de exame, Catherine, que ainda não conseguia acreditar nas habilidades de Sam, que o levaram ao primeiro lugar. Neste momento, um dos lutadores de Ankh voltou-se para seu líder, dizendo que este prêmio era claramente destinado a ele, o que apenas colocou lenha na fogueira, onde Ankh, o perdedor em tudo, já estava fora de si de raiva. E Sam, vendo que a cerimônia de premiação havia acabado, pulou habilmente do palco, aproximando-se de seu antigo inimigo. O jovem, mostrando o prêmio, notou ter ouvido um boato de que esse prêmio era destinado a Ankh. Ao que seu oponente perguntou em voz alta o que mais Sam precisava, que já conseguiu tudo o que podia. E os alunos que assistiam a toda essa ação notaram que Sam provavelmente quer continuar a luta, então ele está se deparando com isso. E assim foi, porque o jovem, tendo demonstrado a poção, perguntou ao seu inimigo se isso era realmente algo que ajudaria a aumentar sua energia aqui. Depois disso, bem na frente do inimigo, enfurecido pelo desamparo, Sam esmagou o pacote, do qual a pílula voou imediatamente, que o jovem habilmente pegou e engoliu imediatamente. Naquele mesmo momento, o jovem sentiu como se seu corpo estivesse repleto de toda a energia do mundo, onde ele notou imediatamente que sua energia aqui agora se move de uma maneira completamente diferente, abrindo novas possibilidades para seu uso. Catherine, que observava o que acontecia, observou que quando Ankh tomava os comprimidos, ele sempre escolhia aqueles que causavam maiores danos ao corpo. Pegando seu antigo inimigo pela cabeça, Sam notou que a pílula que acabará de tomar era muito parecida com a que seu oponente havia usado durante a luta. Portanto, ele irá compartilhar com Ankh, que está tão acostumado com essas drogas, se algum dia ele conseguir algo assim novamente. Depois disso, o jovem se virou e foi embora, declarando rindo que, embora fossem adversários, precisavam ajudar os indefesos. Ankh, que há muito estava no limite das emoções, gritou que ele e Sam eram pessoas completamente diferentes, com status e posições diferentes na sociedade. Chegou o fim de semana e todos os alunos que chegavam para estudar vindos da periferia da cidade ou mesmo de outras cidades foram para suas casas. Sam, sentado à janela do ônibus, olhando as paisagens da cidade que passavam diante de seus olhos, notou que embora este seja um mundo diferente, em geral tudo aqui é igual ao seu antigo mundo.